Salve, salve, fãs da Premier League, tudo bem com vocês? Eu sou o Caiolas e você está convidado a se inscrever aqui no meu canal e fazer parte dessa pequena, mas assídua e amigável comunidade de fãs do melhor campeonato do mundo, o campeonato inglês. Cara, a gente tá fazendo uma sequência de vídeos de review da temporada 22-23, a temporada que já acabou. E hoje o tema do nosso vídeo é o Arsenal, como foi a temporada dos Gunners. Deixa o like nesse vídeo, se você não viu os outros, veja. E comenta qual o próximo time que eu tenho que fazer o review da temporada. Ainda temos o Liverpool, Tottenham e o Newcastle, que serão temas dessa sequência de vídeos aqui. Se você já é antigo no meu canal, você percebeu que demos uma mudada, né? Eu fiz um pequeno investimento, comprei uma câmera nova, então continue apoiando e comentando e participando, que é muito maneiro. Eu curto muito fazer os vídeos e tem muita gente que me apoia aqui e dá muita moral pra mim. Temporada do Arsenal, vamos lá. Eu tenho um pouco de alegria e tristeza, é um misto, né? Eu sou torcedor do Arsenal, muita gente que me segue já sabe. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz por como a temporada se desenhou e como foi tudo, né? Eu fico um tanto quanto triste porque ela não terminou da maneira que ela poderia e que ela deu indícios o tempo inteiro. O Arsenal liderou a Premier League quase inteira, mas no fim não saiu com o título. E isso é muito bom por um lado e muito ruim por outro, né? Expectativa e realidade é uma coisa engraçada. Quando a temporada começou, eu tava assim, se o Arsenal voltar pra Champions, eu vou estar mega feliz, eu serei o homem mais feliz do mundo. E no fim das contas, voltou pra Champions. Mas eu não fui o homem mais feliz do mundo, porque desperdiçou, entre aspas, um título. Eu não sou o cara que fala que o Arsenal pipocou, mas fica um saborzinho amargo no fim das contas. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de como foi essa temporada. Começando, sempre, pelo mercado de transferências. O mercado do Arsenal em junho, julho e agosto do ano passado foi bom, mas acho que ele dá uma impressão de ter sido melhor do que ele realmente foi. O Arsenal trouxe 5 reforços. Matt Turner, goleiro norte-americano, o brasileiro Marquinhos, que veio do São Paulo, o meio-campista Fábio Vieira, que veio do Porto, Gabriel Jesus e Zinchenko, os dois vieram do Manchester City. E são só essas 5 contratações que o Arsenal fez, né? É muito interessante a gente observar esse ponto. Desses 5 contratados, apenas 2 foram titulares ou eram titulares frequentemente, o Jesus e o Zinchenko. Sendo que tanto um quanto o outro tiveram lesões ao longo da temporada e ficaram fora alguns jogos ou quantidade boa de jogos ali. Os verdadeiros destaques da equipe, os jogadores que mais se destacaram, no fim das contas, foram os jogadores que já estavam no clube e que já evoluíram sob o comando do Arteta. Então, a janela pareceu muito boa, mas no fim das contas, quem realmente se destacou foram os jogadores que já estavam lá. Odegaard, Saka, Martinelli. E tem um jogador que não estava no Arsenal, chegou na última janela, mas ele já era do Arsenal. Ele estava sendo emprestado e sendo desenvolvido, que é o zagueiraço Saliba. Foi base do time, um dos melhores da temporada também. Ou seja, mostra a grande genialidade desse time, né, ter feito uma temporada tão boa, é o trabalho do Arteta e o trabalho da comissão técnica. Essa janela de transferências os jogadores foram chegando ao longo da pré-temporada e o Arsenal jogou muito bem até pré-temporada, ganhando todos os jogos, inclusive goleando Chelsea, goleando Sevilha. Então dava indício de que era um time muito bom, muito pronto para atingir um alto nível. Isso se provou logo no início da Premier League. Foram 5 vitórias seguidas nos primeiros 5 jogos. E não só 5 vitórias muito convincentes. O Arsenal soube sofrer, soube dominar jogos e vencer algumas partidas que não vencia em temporadas anteriores. Tomaria empate, tomaria viradas contra times menores. Nessa temporada, nesses primeiros 5 jogos, mostrou que poderia ser um time diferente do que a gente estava acostumado. A primeira derrota veio na 6ª rodada. Um mês depois da Premier League iniciar, foi um jogo contra o Manchester United fora de casa, no Old Trafford. Uma derrota que a gente entende que é normal, é um tropeço que está ali programado, né, fora de casa, num clássico, um estádio muito difícil, um time em reconstrução. Esse jogo foi 3-1 para o Manchester United, mas o Arsenal jogou muito bem e poderia ter saído até com uma sorte melhor, dependendo de converter algumas chances ou de não ter dado alguns espaços que deu para alguns jogadores do Manchester United. Mas é uma derrota, vamos dizer assim, compreensível. E aqui está um ponto muito importante também que mostra como o Arsenal era diferente nesta última temporada. Em anos anteriores, o Arsenal, após uma derrota como essa, uma derrota impactante para um rival, provavelmente ficaria 2, 3, 4 partidas de luto, vamos dizer assim, e demoraria a se recuperar, a dar uma resposta para a torcida.
Este Arsenal não era assim. Este Arsenal conseguia dar respostas imediatas. Nos 4 jogos seguintes, o Arsenal fez 4 vitórias. E esses 4 jogos seguintes foram simplesmente Brentford fora de casa, um jogo muito difícil, quem acompanha a Premier League sabe. Tottenham, no clássico do norte de Londres. E Liverpool, num clássico também dentre as 2 maiores equipes da competição, da Inglaterra. Então o Arsenal, depois de perder, deu uma ótima resposta, vencendo 3 duelos muito difíceis, vencendo muito bem, convencendo também, jogando um ótimo. Depois dessas 4 vitórias, né, seguidas, veio um outro tropeço, que foi um empate contra o Southampton, e depois mais 3 vitórias, incluindo uma vitória contra o Chelsea fora. O Arsenal chega para pausa para a Copa do Mundo com 14 partidas jogadas, 12 vitórias. Um empate e uma derrota. É simplesmente espetacular. Liderando a Premier League. O Arsenal assume a primeira posição na 3ª rodada e não solta mais. Até a pausa para a Copa do Mundo se mantém como líder da competição, fazendo 12 vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento gigantesco. Na volta para a Copa do Mundo, o time não baixou a intensidade. Na verdade, manteve essa intensidade lá no alto. Foram 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Este empate foi contra o Newcastle. E nessas vitórias tem, por exemplo, a vitória contra o Brighton, fora de casa, que foi muito emblemática. Aquele tipo de vitória de campeão. Então o Arsenal dava indícios de que seria um time que poderia brigar pelo título. A partir do mês de fevereiro, vem começo de tropeços. O Arsenal tem uma sequência de 3 jogos sem vencer, sendo uma derrota para o Everton por 1-0, o Everton que brigava contra o rebaixamento. Nesse jogo o Arsenal foi dominado no aspecto físico. Depois vem um empate em casa contra o Brentford, o jogo mais importante da temporada até aquele momento, que era o jogo contra o Manchester City em casa, e o Arsenal perde por 3-1. E esse jogo teve um bom domínio de posse de bola do Arsenal, mas o time errou muito, apresentou nervosismo. Foi o primeiro momento que o Arsenal apresentou o time ser tão jovem e apresentou uma fraqueza mental, psicológica, sobre poder ganhar o título. Nesse jogo, com a vitória, o Manchester City assumiu a liderança da Premier League. Foi a primeira vez um time assumiu a liderança depois que o Arsenal tinha assumido lá na 3ª rodada. E aí muita gente falou, opa, 3 jogos sem vitória, né? Sendo 2 derrotas e 1 empate. Perder para o rival direto em casa. Pressão da torcida, agora já era. O Arsenal foi de base. Muito pelo contrário. O time, depois dessa sequência de 3 jogos sem vencer, perdendo para o Manchester City, engatou mais 7 vitórias seguidas. Então, essa foi uma tônica do Arsenal. Quando o time tropeçava, dava uma resposta imediata. E a gente chega à famigerada 29ª rodada. Na 29ª rodada, olha só, o Arsenal tinha disputado então 29 jogos e estava com uma vantagem de 8 pontos sobre o segundo colocado, que era o Manchester City. Considerando o City tinha um jogo a menos também. O campeonato até ali do Arsenal era simplesmente incrível. Em 29 jogos, o time tinha 23 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É um desempenho de campeão. A gente pode dividir a temporada do Arsenal em 2 partes. Até a 29ª rodada e pós 29ª rodada. Tem fatores que eu não comentei aqui, então eu vou pausar um pouco para comentar alguns fatores. Nas Copas, FA Cup e Carabao Cup, o Arsenal não foi bem. Foi eliminado precocemente, nas primeiras rodadas, inclusive uma das eliminações para o Manchester City. O elenco não era vasto, então talvez foi encarado como uma vantagem ter sido eliminado rapidamente dessas competições para poder focar na Premier League. Na competição europeia, a Europa League, o Arsenal também não foi tão bem assim. Fez uma fase de grupos ok, foi primeiro do grupo, porque era um grupo fraco, mas logo no primeiro mata-mata contra o Sporting, time de Portugal, o Arsenal não conseguiu apresentar um bom futebol e foi eliminado em casa nos pênaltis. Esse jogo contra o Sporting, da eliminação, tem um outro fator muito importante, que é a lesão do Saliba. Lembra que eu falei no começo do vídeo? O Saliba foi um dos pilares do time, um dos jogadores que chegou e que ninguém contava que fosse dominar a posição como ele dominou. Estava fazendo uma temporada sensacional e a lesão dele foi muito sentida, porque ele não iria jogar mais dali pra frente na temporada do Arsenal. E teve a janela de janeiro, o Arsenal trouxe 3 reforços. O Trossard, que veio do Brighton, muito bom jogador, foi titular, inclusive, boa parte dos jogos. O zagueiro Kivior,
polonês, veio do futebol italiano, e o Jorginho, meio-campista ítalo-brasileiro que jogava pelo Chelsea. São contratações pontuais, mas bem certeiras, porque reforçava o elenco, né? E aí vem a sequência pós-rodada 29. Então veja só, da rodada 29 até o final do campeonato foram 9 partidas. Nessas 9 partidas, o Arsenal fez apenas 3 vitórias, com 3 empates e 3 derrotas. Então vamos recapitular. Até a rodada 29, 23 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Pós-rodada 29, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ou seja, o time empatou e perdeu a mesma quantidade em 9 jogos do que tinha perdido em 29 jogos. E aí volta na lesão do Saliba, o quanto isso foi crucial, volta no aspecto físico, na falta de um elenco qualificado. O time do Arsenal sentiu muito isso. E tem o aspecto do time ser muito jovem, ter sentido pela primeira vez a questão do podemos ser campeão. Onde que para mim ficou muito claro que o Arsenal sentiu o aspecto de ser campeão. Na rodada 30, 31 e 32. 3 jogos seguidos que foram 3 empates. 2 deles, o Arsenal liderava por 2-0 e tomou o empate por 2-2, em 2-2. Um jogo contra o Liverpool, fora de casa em Anfield, e um jogo contra o West Ham, também fora de casa. O jogo contra o Liverpool, muita gente pode encarar como normal e, na verdade, muito positivo, até por como o jogo foi, né? O Liverpool fez uma pressão absurda, o Salah perdeu pênalti, o Ramsdale fez várias defesas milagrosas. E jogar contra o Liverpool em Anfield é sempre muito difícil. O Arsenal deu boas respostas e conseguiu sair com um empate. Mas o empate contra o West Ham e depois, na rodada 32, o empate contra o Southampton, lanterna, em casa, foram muito dolorosos. E foi ali que o time deu os primeiros indícios de que mentalmente e psicologicamente sentiu a pressão do campeonato. Eu falei no vídeo que o Arsenal estava dando boas respostas sempre que tropeçava. Depois desses tropeços, o time não deu boas respostas. Após esses 3 empates, esses 3 jogos ruins, veio o jogo contra o Manchester City, na casa do Manchester City, na rodada 33. E o Arsenal tomou uma piaba, tomou 4-1, vareio de bola com show do Haaland, show do De Bruyne. Aquela esperança de ser campeão foi por água abaixo, foi ralo abaixo. O Manchester City vinha numa crescente muito grande, o Arsenal vinha numa queda gigantesca. O City assumiu a liderança e não soltou mais até o fim da competição. E o Arsenal percebeu que ali já não dava mais, né? O elenco era fraco, psicologicamente e mentalmente o time estava muito abalado e não conseguiria mais dar respostas. Até engatou 2 vitórias depois, importantes, contra Chelsea e Newcastle, mas logo voltou a perder para o Brighton, perdeu para o Nottingham Forest na penúltima rodada. Inclusive, essa derrota para o Nottingham Forest que coroou o título do City e depois termina sua participação vencendo um jogo fora de casa. Então percebam como o time vinha muito bem e de repente caiu muito. Tem a ver com a lesão do Saliba, mas tem a ver também com aspectos psicológicos e mentais e o fato do time ser muito jovem. Como que eu encaro essa temporada do Arsenal? Eu encaro com aquele saborzinho agridoce que eu comentei com vocês, né? Dá a impressão de que o time não lutaria por nada e que ir para a Champions seria incrível. Mas o que foi apresentado foi o contrário, foi um time que briga por títulos. E aí a gente fica nesse misto, né? O Arsenal pipocou ou o City que é muito forte? O Arsenal demonstrou fraqueza ou na verdade demonstrou mais força do que poderia? E aí a gente olha com bons olhos ou a gente olha com maus olhos? É um enorme misto pra mim essa temporada dos Gunners. Quero saber a sua opinião, então deixa nos comentários. Pra você, o Arsenal entregou ou o Arsenal superou as expectativas? É importante a gente também avaliar um pouco isso. Agora, o time se classificou para a Champions League. Parece que o objetivo inicial foi atingido. Mas é óbvio que quando você chega a pôr uma mão na taça, você quer conquistar ela, né? É isso, meus amigos. Esse foi o review da temporada do Arsenal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta qual o próximo que eu tenho que fazer. Valeu. É nóis.